Fala, concurseiro de plantão, Gabriel Amorim na área, se derrubar é pênalti. Terceiro vídeo da série de vídeos sobre desbloquear a prova oral na sua vida, como passar da segunda fase dos concursos de magistratura, Ministério Público, etc. Já fiz um vídeo dessa série, segundo vídeo, técnicas de redação, e agora nesse vídeo nós vamos falar sobre mapa da banca, como fazer o mapa da banca, como estudar a banca. Mas vou fazer aqui só uma fala introdutória, porque eu gosto de deixar bastante claro isso. Nesse mundo dos concurseiros, nós temos pelo menos dois tipos de concurseiros. Aquele concurseiro que só faz a prova por causa do salário, só por causa do salário, ele não tem vocação para aquilo. E você tem gente que faz a prova também por vocação, que se sente chamado a prestar um serviço bom e de qualidade para a sociedade. Quem não tem vocação, que não ama trabalhar com o direito e servir as pessoas, seja como um juiz, como promotor, que não tem a intenção de servir a sociedade, não continua nesse vídeo, pode sair, esse vídeo não é para você. Agora, se você tem vocação, tem um chamado para servir a sociedade através desses cargos, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e vem comigo que eu quero te ajudar a passar para esses cargos. Fique até o final comigo, mas se você não viu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, corre para lá e vê antes o primeiro e o segundo vídeo, porque essa é uma série de 3 e esse vai ser o último vídeo dessa série. Como desbloquear a prova oral na sua vida, e agora vamos falar da banca. Vamos falar do mapa da banca. Depois eu falo com vocês sobre a tática das gavetas. Esse mapa da banca é o que eu comecei a fazer de mais importante e que foi a virada de chave na minha vida. Todas as dicas e conselhos que eu dei até aqui são muito importantes, mas fazer um bom mapa da banca e estudar pela banca é certamente, sem sombra de dúvidas, a medida mais especial que você vai fazer. Quando eu comecei a fazer prova de segunda fase, foi uma segunda fase do TRF2, 2017, eu fui muito mal, fui tragicamente mal. E enquanto eu optei por tentar estudar todo o edital, todo o programa do edital, os meus concorrentes foram mais inteligentes e estudaram pela publicação dos examinadores. Eu ainda não tinha pegado essa visão. Então, quando eu comecei a estudar pelo material dos examinadores, eu comecei a ter um desempenho muito maior. E eu quero explicar como fazer isso agora. Primeira coisa, forme um grupo de candidatos. Faz um grupo de WhatsApp com aqueles candidatos que passaram para a segunda fase, com um pessoal mais sério, mais profissional. Então é importante estar em contato com outras pessoas que fizeram a mesma prova que você. Para que, Gabriel, vou fazer um grupo? Para intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de materiais, e também para o estudo da banca. Então você vai dividir tarefas. Olha, tem uma banca aqui com 10 examinadores. Eu tenho um grupo de 5 candidatos. Cada candidato que está no grupo do WhatsApp vai se encarregar de fazer o estudo de 2 examinadores. Vai pegar o currículo deles, currículo Lattes, vai colocar os temas de predileção. Esse examinador aqui ele fez mestrado em Direito Público, ou ele fez mestrado em Direito Civil. Ele escreveu sobre negócio jurídico. A tese de doutorado dele foi sobre neoconstitucionalismo. Coloca os temas de interesse, as áreas que ele prefere lecionar e dar aula, coloca o histórico profissional, onde ele trabalhou. Isso vai carregar as visões de mundo que ele pode ter. Então é um juiz que mais foi advogado criminalista. Então ele vai também entender o que é ser advogado criminalista e também entender o que é ser um juiz criminal.
Então é importante pegar a história do teu examinador. E você vai atrás das publicações dele, livros que escreveu, artigos científicos, vai atrás de acórdão, se ele for um examinador, muito fácil. Prova de tribunal próprio, muito fácil. Você vai no site do tribunal, vai ver os acórdãos em que ele foi o relator, e você vai estudar 2 anos aí de acórdãos. No TJSP, olha a dica para o TJSP. TJSP, muito comum as sentenças serem julgados 2 examinadores. Julgados que ele julgou na vida real mesmo. Vai estar no site do tribunal. Era muito comum você estudar no dia anterior os acórdãos do examinador e no dia da prova cair mal ou bem ali, com algumas variações, o mesmo caso que ele julgou em um acórdão. Você consegue telegrafar a sua prova através de um estudo do material que o examinador produz, que ele publica. Então, se ele for desembargador, ministro, é muito mais fácil porque os seus acórdãos de sua relatoria vão estar no site do tribunal. Se ele não for desembargador, ele vai ser juiz, também pode ir atrás das sentenças dele, ou você vai atrás da vida acadêmica dele. Gabriel, problema, o meu examinador não escreve nada. Acontece também, eu até prefiro, porque se ele não escreve nada, eu tenho menos coisas para estudar dele. E aí, como é que eu vou estudar para ele? Como é que eu vou saber o que falar para esse cara? Eu vou ver os temas de predileção. Ele não tem artigo científico, mas ele se graduou. E na graduação ele tem que escrever um TCC, uma monografia. Ah, ele fez mestrado. Com quem ele estudou? O orientador dele escreve. Ele não escreve nada, mas o orientador escreve. Vai atrás e lê o orientador. Ah, ele não escreve, mas ele tem algumas entrevistas no YouTube. Veja todas as entrevistas dele. Ele dá aulas no YouTube. Veja as aulas dele no YouTube. Veja notícias em que aparece o nome dele. Estude o examinador por completo. E aí, memorize os autores que ele cita, os jargões que ele cita, quais princípios que ele gosta. Na hora da prova, você vai colocar no papel o espelho dele. Vai colocar no papel as ideias que ele defende, os autores que ele cita. Ah, eu não concordo com ele. Dane-se, você vai defender o que ele defende na prova. Ah, eu não vou defender o que ele defende. Então, pelo menos, cita, pelo amor de Deus, a corrente do teu examinador. Eu já discordei do examinador, mas porque eu estudei mal o examinador, na hora da prova eu não sabia qual era a posição dele e eu segui outra corrente, mas eu citei a corrente dele. Não deixe de citar a corrente que ele se afilia. Você precisa estudar bem a banca. Então você vai ter um arquivo de Word com todos os seus examinadores, um arquivo de um drive no Google, e vai compartilhar esse material com o teu grupo de colegas que estão na segunda fase. Então, falei dos livros, resumos, temas preferenciais, autores preferidos, e agora você pode usar algo que eu não tinha na minha época, que é inteligência artificial. Para quê, Gabriel? Cara, às vezes tinha um examinador que tinha um monte de livro, um monte de artigo, não dava tempo de estudar tudo. Como é que eu faria hoje com inteligência artificial? Notebook LM, DeepSeek, que seja. Vai colocar ali todos os artigos dele em PDF, vai upar e vai pedir para fazer um resumo com as principais ideias, as principais conclusões. Um resumo com os autores que ele cita. E pede para a inteligência artificial identificar padrões linguísticos, padrões de escrita, de estilo literário. A IA vai fazer um papel que você faria em 3 meses de estudo. Ela vai condensar, vai resumir o suprassumo da obra do teu examinador. Em 2 minutos, você vai ter aquele material magnífico. E você pode ir aprimorando os comandos para a IA, para ela ir extraindo as informações. Ah, eu quero que você resuma o capítulo 1 do livro tal. Quando você tem uma publicação muito grande, com muitas páginas, vale a pena você pedir para a IA ir resumindo por tópicos. Resuma só
Título 2, que é, pega lá vários capítulos. Então, você pode ir pedindo para ela resumir a obra de forma segmentada, que eu acho que é mais estratégico. Mas faça isso. Estude o teu examinador, faça resumos dos livros, dos artigos, compartilhe esse material, troca ideias, treina junto. Como é que eu fazia o simulado? Pegava uma prova antiga ou uma prova de cursinho, a gente fazia por videoconferência, conversava sobre a prova, combinava qual ia ser a prova da vez, marcava 4 horas, voltava e discutia o que cada um tinha feito na prova e depois pegava o espelho. Então, treinar junto também é uma troca de experiências. Você consegue entender o que o seu colega pensou e o que você não pensou. Entendeu? Então, essa troca de experiência entre os candidatos faz toda a diferença. Não vou gravar mais nenhum vídeo, vai ser o último, mas eu quero falar com vocês sobre alguns pontos para além do mapa da banca. A correção, gente, geralmente em provas de banca própria é comparativa. Então você precisa conhecer os seus concorrentes, porque a sua nota ela vai ser dada de acordo com o conjunto da ópera. Se o teu examinador viu alguém desempenhando melhor e deu uma nota 8, ele não vai te dar a mesma nota, sendo que ele vai comparar a sua resposta com a resposta do teu concorrente. Então você precisa conhecer os seus concorrentes e troca experiências para você se nivelar. Você tem que chegar no nível de quem é bom, do nível de quem está passando. Então, cuidado com essas coisas de coach, tá? É você contra você mesmo, é você contra... Não é você contra você mesmo, é você contra um monte de gente preparada que está estudando pra caramba e que quer muito passar nesse cargo. Então, não se feche na sua concha, troque experiências, conheça o enredo, o contexto dos teus candidatos, para você poder entender o que te falta para você chegar lá. Eu vou te ensinar agora, como um brinde, a chutar. Tá? Eu quero te ensinar a chutar. E aí, como é que eu chuto numa prova de segunda fase? Tem como. Existem técnicas de chute na primeira fase, que eu ensinei já no primeiro vídeo. Né? Tem um vídeo no meu canal que eu ensino na primeira fase. Tem como chutar. Agora é um chute totalmente diferente. É outro tipo de chute. É um chute em prova discursiva. Peguei a questão, não sei nada. Aí, primeira reação, tá? Vamos olhar para a hora da prova. Peguei a prova ali. Enquanto eu vou lendo, vai descendo uma gota de suor frio. Eu vou me sentir gelado. O meu batimento cardíaco vai aumentar. Eu vou começar a suar, minha mão vai ficar fria. Isso acontece comigo, tá? E vou ter um pouco de respiração ofegante, levemente ofegante. Eu vou fechar os olhos, vou respirar fundo e vou entender que eu estou nervoso. Primeira coisa, você tem que entender quando você saiu do eixo. Estou nervoso, estou trêmulo. Se acalma primeiro. Primeiro de tudo, eu vou me acalmar. Primeiro ponto. Depois, vou me reconectar com minha estratégia maior. Qual é a minha estratégia maior no dia da prova? É passar, é tirar o mínimo de pontos possível. Eu brinco que, na época de magistratura, a gente conversava com os colegas e qual era o jargão nosso? 6 é 10. 6, meu nobre, é 10. Eu não quero ter o melhor desempenho de todos, gabaritar todas as questões, vai ser o meu currículo. Eu quero passar, pô. Eu quero tirar o máximo de pontos que eu puder de cada questão. E aí, eu vou olhar para a questão, não sei nada, ferrou. Mas algum ponto eu vou extrair dessa desgraça. Algum ponto eu vou extrair dessa questão. E como extrair pontos de questões que você não sabe? É sobre isso. Então eu vou espremer ali e vou tirar alguma coisa desse limão.
Como é que eu vou jogar batalha naval? Batalha naval, com o meu examinador, de uma questão que eu não faço ideia do que ele quer. Vou te ensinar agora uma técnica que muitas pessoas fazem instintivamente, mas que eu decidi nomear a técnica. A técnica é técnica de puxar as gavetas. A tática, na verdade, uma tática, né? Você vai puxar as gavetas. Como é que puxar as gavetas? Vamos pensar num exemplo. O examinador fala, quer que você explique o que é um instituto jurídico que você não conhece. Vamos chutar. Obrigação natural. Obrigação natural. Pô, explica a obrigação natural. Cara, não lembro o que é obrigação natural. Não sei mais o que é. Tá, mas o que você lembra disso? Vamos puxar as gavetas? Eu sei que obrigação natural é uma matéria de direito privado. Puxei a gaveta. Direito privado. Direito civil, né? Puxei outra gaveta. Opa, o que tem dentro da gaveta do direito civil? Tem várias meias ali, roupas. Vou puxar aqui agora outras gavetas dentro. Eu sei que é direito civil e eu sei mais. Eu sei que é parte geral. Opa, parte geral. Já posso citar coisas de parte geral. Princípios da parte geral. Negócio jurídico, pessoa. Olha, além de ser parte geral, eu sei que fala de obrigações. Tem obrigação, eu posso puxar a gaveta das obrigações. Aí eu tenho o conceito de obrigação, as correntes, né? Corrente dinâmica, estática de obrigação. Eu tenho os tipos de obrigação, de fazer, não fazer e dar. Obrigação continuada, alternativa, obrigação facultativa, enfim. Eu sei quais são os elementos da obrigação, sujeitos e objeto, o credor, o devedor e a prestação. Tem um mundo de coisas. Agora, obrigação natural eu não lembro. Mas olha o quanto de gavetas que eu puxei. Direito civil. Quais são os princípios? Função social, do contrato, da propriedade, boa-fé objetiva, e por aí vai. Parte geral, tem negócio jurídico, pessoa, personalidade jurídica, direito da personalidade, contrato, já é parte geral, especial, mas já é uma ligação com obrigação. O que é uma obrigação? Conceito. Então você consegue ir puxando as gavetas. E por mais que você não acerte, aqui as gavetas para você, por mais que você não acerte o que é obrigação natural, você vai circular o tema. Você vai circundar o que ele queria. Algum ponto do espelho você vai conseguir. Algum trisquinho do navio você vai acertar. Então você vai se situar onde está localizado aquele tema e vai citando coisas, citando artigos, princípios, doutrina, jurisprudência de assuntos correlatos, de assuntos que estão no entorno. E no final, você pode até tentar dar uma chutada no que é a obrigação natural. Vai inventar, mas conduza o teu examinador por um raciocínio de assuntos que você sabe, domina e que tem relação com aquilo que ele pediu, mas não é o que ele pediu. Às vezes, o examinador vai ver que você está enrolando ele. Vai perder a paciência e vai te canetar. E aí, você precisa mesclar a tática das gavetas com técnicas de redação Jedi. Lembra? Cita os autores que ele gosta, cita os jargões que ele usa, os princípios que ele escreve. Tenta fazer o examinador ganhar simpatia com a sua prova. Você sabe que você vai errar até no final, mas comece escrevendo certo, faça uma boa letra, use aquelas outras técnicas de redação e no conteúdo você vai puxar as gavetas. Você vai acertar alguma coisa, algum navio tu vai acertar, tu não vai levar a questão toda, meu parceiro, não vai levar a questão, fica tranquilo. Você vai ganhar a prova em outras questões. Você vai
se esforçar para não zerar aquela questão. Fiz isso em várias provas de segunda fase, de magistratura, Ministério Público, e em várias provas que eu passei, tinham várias questões que eu não sabia. Algumas questões que eu não sabia. Nada. Nada. E eu fiz isso e consegui beliscar pontos sagrados em questões que eu não sabia. Inclusive, eu me lembro aqui vagamente, mas teve um grupo no MPF, um grupo de questões que eu precisava tirar 5 e eu tirei um pouco mais de 5 porque eu tinha chutado muito bem em uma questão que eu não sabia. Não menospreze esses conselhos. Você vai se deparar com questões que você não sabe, você vai precisar extrair algum pontinho dela para não zerar. E esse pontinho vai ser o diferencial na sua nota. Você conseguiu acompanhar essas 3 aulas até aqui? Muito obrigado. Mas, além de eu te agradecer por estar dando apoio ao canal, eu digo aqui de nada, porque eu te entreguei um conteúdo de graça, que eu já entreguei em cursinho preparatório, estou entregando no YouTube de graça, e sem falsa modéstia. Esse conteúdo aqui, ele é ouro, ele mudou a minha trajetória nos concursos públicos, e se você aplicar tudo que eu falei, treinar, você vai desbloquear a prova oral na sua vida. Agora, comenta comigo aqui, qual é a carreira dos seus sonhos, qual é a prova que você está estudando e, mais do que isso, se você assistiu até o final comigo aqui, comenta aqui no final, aí embaixo, comenta para mim o seu nome e qual é a carreira que você quer, porque esse vídeo vai ficar registrado e quando você passar, você vai voltar nesse vídeo, vai me contar que você passou usando as dicas que eu dei aqui no canal, beleza? Registre o seu comentário, você vai voltar aqui quando passar. Não esquece de falar comigo quando você passar no teu concurso. Beleza? Dá aquela moral, curta e compartilhe com algum amigo concurseiro. Até o próximo vídeo. Um abraço.